Bem-vindo a todos que me escutam aqui do canal Padre Marcos Maria dos Santos. Nós vamos meditar este terceiro domingo da Quaresma, o Evangelho da Samaritana, que está justamente em João no capítulo 4, versículo de 5 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conheces o dom de Deus e quem é que te pede dar-me de beber, tu mesmo lhe pedirias a ele e ele lhe daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, o poço é fundo. De onde vais tirar a água? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu-lhe Jesus: "Todo aquele que bebe dessa água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Dissestes bem que tu não tens marido, pois tiveste 5 maridos. E os que têm agora não é o teu marido. Nisso dissestes a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, veja que és um profeta. Os nossos pais adoraram nesse monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegada a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar, e quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "O que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhe: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhe Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizeis vós: ainda há 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim que o ensina, semeia, se alegra junto com o que colhe. Pois em verdade o provérbio que diz: um é que semeia e outro é que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho deles." Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da mulher que testemunhava: "Ele me disse tudo o que eu fiz." Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com ele. E Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: "Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós escutamos agora há pouco este Evangelho. Na verdade, é o Evangelho proposto nesse terceiro domingo da Quaresma, já na metade da Quaresma, chamado Evangelho da Samaritana. Muito conhecido. E
Algumas coisas nos chamam a atenção justamente devido a essa beleza desse evangelho. Aqui é necessário nós podemos entender um pouquinho da contextualização da problemática que se dá este evangelho, né? Muitas das pessoas dizem que não lê e não entendem, não entendem porque não sabem do contexto, né, do pano de fundo. Pois bem, havia essa rivalidade, isso desde depois da morte do rei Salomão. Estou falando aqui no ano 900 e pouco, portanto, século X a.C. Depois que o rei Salomão morre, se divide o reino de Israel entre o reino do norte e o reino do sul. E aí, o reino do sul fica nas mãos do descendente do rei Davi, do descendente do rei Salomão, e o reino do norte vai para outras mãos, que não era da casa do rei Davi. E justamente para que o povo não descesse para Jerusalém, onde havia o templo de Jerusalém, para adorar a Deus, se construiu no reino do norte. Então, no reino do sul nós tínhamos a tribo de Judá e tínhamos também a tribo de Benjamim. E no reino do norte nós tínhamos o restante das outras tribos, das outras 9 tribos. A tribo de Levi não tinha território nenhum em Israel, porque era dedicada ao culto. Era a tribo do sacerdotal, a tribo dos sacerdotes. Então, para que o povo não descesse para Jerusalém, se construiu um templo na região de Samaria. Então, a capital do reino do norte se chama Samaria. Este templo chamado Ai Garizim. E depois, mais tarde, eu volto aqui na linha da história. É impossível a gente explicar a palavra de Deus sem recorrer à história. No ano 722 a.C., quando o rei assírio chamado Assurbanipal, ele invadiu o reino do norte e deportou e mesclou o povo, misturou os povos. Então os assírios tinham isso. Então eles traziam povos de outros lugares, punham naquela região, tiravam daquela região e levavam para outro lugar, de forma a misturar, de forma a quebrar também as existências do povo. Então o povo samaritano, na verdade, é um povo mestiço. Eles não tinham sangue puro como tinham os judeus, podemos assim dizer. Também, de uma certa forma, eram mestiços, mas não tinham o sangue tão puro proporcionalmente a um judeu que, em tese, era menos mestiçado que o samaritano. Outra questão também que vai entrar é o lugar de culto, né? Então os judeus encaravam os samaritanos mais ou menos como hereges. E também os samaritanos viam com desprezo a arrogância, o orgulho dos judeus. Existia essa animosidade. E aí que nós vamos entender essa situação, que nosso Senhor estava no poço de Sicar, como diz aqui. Aí ficava o poço de Jacó, né? Numa cidade chamada Sicar, na cidade de Samaria chamada Sicar. Então, Jesus, ele está no poço. Olha que coisa interessante, a gente poder entender. Geralmente, Jesus, ele cura, Jesus prega, Jesus acolhe quem vem até ele. Poucas vezes nós vemos nosso Senhor indo atrás, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo não ia bater na porta das pessoas, nossa, você quer que cure? Não. Ele acolhia quem vinha até ele e ele realmente curava, libertava, etc., pregava, ensinava o povo o caminho do Pai, ensinava o povo o reino de Deus. Algumas vezes nós vemos nosso Senhor indo, né? Exemplo, quando ele cura o filho da viúva de Naim, percebemos que ele vai ao encontro dela. Quando ele chama os discípulos, né? Geralmente é o discípulo que escolhe o mestre, mas no caso de Jesus é o mestre que escolhe o discípulo. Outro exemplo vai ser depois no capítulo, eu li aqui para vocês o capítulo 4, capítulo 5, quando Jesus cura um paralítico junto à piscina de Betesda, né? Lá no templo de Jerusalém. Então ele vai. E nesse caso da samaritana, foi um desses casos que ele foi ao encontro dessa mulher. Ele estava junto ao poço. E aqui João nos dá um detalhe muito importante que diz assim, e era meio-dia. Se nós vamos ver na cronologia de João, principalmente na paixão do Senhor, que ele vai narrar, né? Já no capítulo 13 nós temos já a narrativa da última ceia, e no capítulo 19, 18 até o capítulo 20 nós vamos ter propriamente, até o capítulo 19, a paixão do Senhor. O capítulo 20 já vai se tratar da ressurreição. Diz João que Jesus foi crucificado meio-dia. Então, ele está meio-dia à boca do poço.
e meio-dia ele está crucificado também. E assim como é muito interessante isso, Jesus sendo Deus verdadeiro e homem verdadeiro, nenhum milagre Jesus fazia para si. Todo milagre que Jesus fazia sempre era para o outro. Toda a vida de Jesus, toda a missão de Jesus era orientada para o Pai, para fazer a vontade do Pai, e orientada para salvar, orientada para o próximo, orientada para o irmão. Então ele expressa uma necessidade, eu tenho sede. E pede para aquela mulher que ela possa deitar o balde no fundo do poço para poder matar a sua sede. De pensar aqui, que comove nosso coração, que ele tendo a necessidade, ele busca na sua criatura essa necessidade, sede, eu tenho sede. Essa sede também que nós vamos ver lá na cruz, uma das palavras de Jesus crucificado é tenho sede. E aqui eu faço um paralelo com um grande bispo, foi bispo auxiliar de Nova York, depois foi bispo titular de Rochester, nos Estados Unidos, década de 70, o grande bispo Fulton Sheen, que ele faz justamente essa comparação dizendo, os homens têm fome de Deus, né? Então nós homens temos fome de Deus, mas Deus tem sede dos homens. E quando a gente compara essas duas necessidades, a fome e a sede, nós sabemos que a sede é uma necessidade muito mais premente, forte, gritante. Um homem pode ficar alguns dias sem comer, mas ficar sem beber muitos poucos dias. Deus tem necessidade, não que ele necessita, podemos dizer, ontologicamente dizendo que ele necessita mesmo, porque ele é Deus, Deus basta a si mesmo, mas ele quer precisar, ele quer ter sede, porque quem ama quer ser amado. E aí ele espera essa mulher vir até ele. Alguns autores vêm nos dizer que essa mulher, além de ser uma estrangeira, ok? Além de ser uma mestiça, nós estamos falando aqui dos judeus, um povo altamente xenófobo até hoje, não estou falando mal aqui em si de judeu enquanto povo, enquanto raça, etnia, mas enquanto cultura, ok? Dado antropológico. Eles têm essa visão, os judeus sempre mantiveram-se muito fechados, inclusive também em questão de casamentos, e dividindo o povo entre nós, que somos judeus, e os que não são judeus, que são os goim, né? Goim, que depois vai ser aportuguesado para gentios ou gentes. Pois bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, né? Essa mulher mestiça, essa mulher samaritana, essa mulher que Jesus vai falar, chama teu marido, ela vai falar, eu tive 5 maridos, o que tenho não é meu. É o que nós brasileiros falaríamos, uma mulher rodada, uma mulher com passado bem sujo. Né? Alguns estudiosos vêm dizer que ela era prostituta. Padre, por quê? Porque dizem que um dos costumes da época, a mulher que se prostituía, ela buscava água no poço meio-dia, porque era um horário do sol, que o sol estava a pico. Portanto, ninguém ia pegar, né, água no poço meio-dia devido, né, àquele sol escaldante da Palestina. Pode ser, né? O Evangelho não fala, mas a partir de estudos de história, método histórico-crítico e outras relações, podemos também conjecturar que ela fosse uma prostituta. Mas aí Jesus fala, dá-me de beber. E aí se estabelece esse diálogo aqui, que ela não está entendendo direito o que Jesus quer dizer, ela está pensando na água enquanto elemento para matar a sede. Jesus está falando de uma outra ordem, Jesus está falando de uma ordem superior de necessidade. João trabalha essa questão da água, né? O homem não vive sem água, onde a água, a vida, a gente vê toda essa especulação da NASA e de outras agências internacionais, interespaciais, procurando vida fora do planeta Terra, e um dos elementos constitutivos para a vida como nós conhecemos, para a ordem orgânica e biológica das coisas, é justamente encontrar água, devido a ser um elemento constitutivo para a evolução e para o surgimento da vida orgânica. E Jesus veio falar para ela, se você soubesse quem é que te pede, é você que pediria. E no caso a mim, eu te daria essa água viva. Porque aqueles que creem em mim, dentro de si, haverá uma fonte de água que jorra para a vida eterna.
É interessante a gente poder tentar entender o que significa nós crermos na vida eterna. Por quê? Porque a nossa vida aqui tem uma grande barreira, que é a nossa morte biológica. O grande drama nosso, enquanto humanos, é sabermos que vamos morrer. Né? Quando a gente chega lá na casa dos 50, 40, 50, a gente já sabe que já está na metade da curva. Poucos vão ter mais 40, poucos vão ter mais 50. Né? Que a nível de tempo, de humanidade, é nada. E isso angustia o homem. Todos nós estamos expostos à morte todos os santos dias. Nós não sabemos o dia que nós vamos morrer, não é verdade? Mas sabemos que aqueles que têm mais idade, teoricamente, estão mais próximos daqueles que têm menos idade. Se os que têm menos idade não morrerem por doença, ou morrerem por acidente, ou assassinados, vamos dizer, situações que estão alheias ao próprio domínio da pessoa. Pois bem, essa vida eterna que Jesus vem trazer para nós, esse Zoé, essa vida eterna que nós dizemos e que nós professamos e rezamos no credo, creio na vida eterna, significa essa vida que começa aqui. Enquanto qualidade de vida, enquanto qualidade de relacionamento com Deus, enquanto sentido de vida, porque termos Jesus em nosso coração, Jesus dá para nós esse sentido de vida, começa aqui. É muito interessante que a própria Bíblia faz essa distinção lá da língua grega entre o bios, que é essa vida biológica, orgânica, essa vida temporal, essa vida fortuita, essa vida fugaz, efêmera, da vida Zoé, que é a vida divina, essa semente de Deus em nós. Eu não falo assim enquanto sentido de gnose, mas essa vida intradivina de Deus, intratrinitária de amor, do Pai que ama o Filho que ama o Pai, e o Espírito que é amor entre o Pai e o Filho, esse amor que entra já dentro do nosso coração por meio da graça, por meio dos sacramentos que nós recebemos, já no batismo e depois alimentados pelos demais sacramentos que nós viemos receber, a confirmação, a Eucaristia muito mais, que é o próprio Jesus, a confissão, quando nós reavemos essa graça de Deus, a unção dos enfermos e depois os sacramentos de serviço em que visa não só a nossa salvação, mas a dos outros, a ordem sacerdotal e o matrimônio. Pois bem, essa vida que já começa aqui, que vai crescendo pouco a pouco e vai desabrochar justamente depois da nossa morte. Claro, muitos de nós vamos morrer gemendo, muitos de nós vamos morrer num leito de hospital, entre dores, mas nós cremos pela fé que aqueles que têm Jesus no seu coração, aceitaram Jesus, Jesus é o seu tudo. Depois da morte, essa pessoa, ela vai ter e dar este salto quantitativo, qualitativo de vida, adentrando na imensidão da eternidade. E essa eternidade de amor entrando no seu coração. Isso que a Bíblia chama de vida eterna. Que aquilo que Paulo vai falar justamente em Coríntios, que aquilo que os olhos nunca viram, que os ouvidos nunca escutaram, que nem o coração humano nunca alcançou, apesar de sempre ter anelado, ter desejado, teremos essa posse, ao mesmo tempo seremos possuídos por ele. Como que tendo este oceano imensurável dentro de nós, de amor, porque, claro, nós homens, e aqui evidentemente incluo homem, humanidade, mulheres, evidentemente, trazemos essa ânsia de amor, de felicidade. Quando nós vemos as pessoas se lançando nos mais hediondos pecados, o que a pessoa faz? Procura a felicidade. Mesmo que no lugar errado, mesmo que no jeito errado, mesmo numa situação errada. Mas essa ânsia que nós temos dentro de nós. Sempre incompletos. Né? Essa angústia, como dizem os existencialistas, né? Essa agonia, como diz Sartre, essa agonia, esse asco, todo homem traz essa angústia insaciável, implacável, né? Ao mesmo tempo aqui eu me reporto aqui, eu vou falando de outros autores como o Karl Rahner, que fala que nós homens
Somos capax Dei, nós homens, nós somos capazes de relacionar-se com Deus. Deus deu para nós essa capacidade desse transcendente ontológico, ou seja, essa vida que começa aqui, que eu vou alimentando pela oração, pelo meu relacionamento, pelo amor aos demais também, que depois da morte vai ser transcendentalizada, vai sofrer esse transcendental, essa eternidade feliz para aqueles que com Deus caminharem nesse mundo. Quando se dá esse diálogo, nós podemos ver que essa mulher logo já foi iluminada pela fé. E ela imediatamente, interessante esse verbo, estou pegando não do grego aqui, mas dessa tradução da língua portuguesa, usando esse advérbio, imediatamente deixou o cântaro e foi dar testemunho de Jesus. E aqui é muito interessante, percebemos, meus irmãos, minhas irmãs, que nós não somos profeta da nossa casa. Jesus mesmo vai dizer que em Nazaré ele fez poucos milagres. Porque geralmente, como Jesus vai dizer, né, ninguém é profeta da sua própria pátria. Né? Veja Eliseu, veja Elias, né? Havia muitas viúvas na época de Elias, mas foi enviado a Sarepta, uma estrangeira. Havia muitos leprosos, mas foi enviado a Naamã, o sírio. Eliseu foi enviado a Naamã para poder curar o sírio. Ou seja, nós somos chamados a sermos missionários como essa mulher, porque os nossos não nos escutam. Nós não temos moral. Aquilo que o ditado fala, em casa de ferreiro espeta de pau, ou outro ditado que se diz, né, santo de casa não faz milagre, porque os nossos, a nossa família, o nosso círculo de amizade mais íntimas, conhece os nossos defeitos. Então, a familiaridade com que eles têm conosco impede a nós de evangelizarmos a eles. Daí a importância de eu semear em canteiro alheio. Então você que está tão preocupado, justamente, eu tenho que converter meu marido, meus filhos, que não querem ir na igreja, que não querem rezar, que não querem se confessar, que não querem receber os sacramentos, que não querem abrir o coração para Jesus, talvez a resposta sua para você é semeia, vai semeando em canteiros alheios. E o Senhor colocará pessoas para semear justamente na sua casa. E muito interessante, continuando ainda essa reflexão, que essa mulher se sentiu amada. E quando nós nos sentimos amados, acolhidos, conhecidos e conhecendo aquele que nos conhece, a gente faz de tudo por ele, como essa mulher foi seguir Jesus e quis que outros também seguissem a Jesus, e ela assim o descobriu. Mas voltando ainda a essa analogia, essa alegoria, essa linguagem figurada, nós vamos do literal para o espiritual, né? Daquilo que é o simbólico, que nós podemos tirar mais mensagens e mais ensinamentos para cada um de nós. É a figura do poço. No poço nós podemos encontrar água, nós encontramos água, não é verdade? Muitos de nós estamos muitas das vezes no fundo do poço, a gente até usa essa comparação, está no fundo do poço. E quando a gente está no fundo do poço, quando nós estamos vivendo situações de problemas que ninguém mais pode nos ajudar. Porque quem está no poço, ele olha para o lado, tem aquela parede de terra, de tijolos, olha para baixo, tem água, ou está com a água pelo pescoço, só tem uma alternativa olhar para cima, como diz espanhol, olhar para riba, porque é do Senhor que vem a nossa salvação, olhando para o céu. Aqui está a relação daqueles que estão no fundo do poço. E Deus, muitas das vezes, Ele permite esses problemas na nossa vida, meu irmão, minha irmã, porque muitas pessoas só se voltam a Ele por causa dos problemas. Muitas das vezes as pessoas como bolinhas de ping-pong que tem que ser lançadas para baixo com violência para que uma vez golpeando o chão ganhem forças para subirem na sua vida. Deus muitas vezes permite esses problemas para nós, para que nós nos acerquemos a Ele. Veja, não é nós que vamos a Ele para ter os nossos problemas solucionados. A gente sabe que as pessoas encaram Deus, encaram a igreja assim, com interesse, resolver problema. Mas é Ele que muitas das vezes, na sua misericórdia, permite esses problemas para que nós busquemos naquele que pode nos ajudar, que é Ele. Que a solução está lá, está nele. Mesmo quando aparentemente as nossas orações não são atendidas. Todas as orações são atendidas, padre. Bom, a gente pega lá Abraão pedindo para Deus não fulminar Sodoma e Gomorra e fulminou.
Nós vamos ver depois lá em Jeremias pedido para não castigar Jerusalém. E entretanto Jerusalém foi castigada e o profeta ainda caiu preso. Nós vamos ver depois também outra situação em Moisés pedindo para entrar na terra prometida e não entrou. Como nós vamos ver depois o grande rei pecador Manassés, que chegou até a oferecer o próprio filho em sacrifício para o deus Moloque, e Deus atendeu, perdoou seus pecados e ainda reentronizou Manassés no seu trono em Israel. Mas a gente pode ter certeza de uma coisa: o Senhor sempre nos escuta. O Senhor está conosco. Jesus é Deus conosco. Pode não nos atender na hora que a gente quer, da forma que a gente quer, do jeito que a gente quer, mas Ele nos atenderá, e até mesmo o seu silêncio também em resposta para nós. E nós devemos sempre partir dessa grande convicção dentro do nosso coração. Aquilo que Paulo vem dizer justamente em Romanos capítulo 8, no versículo 26, 32, se Deus está conosco, quem será contra nós? Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Nem a espada, nem a morte, nada. Porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Aquilo que Jesus vai falar, aquilo que Jesus vai dizer: buscar o reino dos céus, e tudo vos será dado em acréscimo. Que o Deus eterno, todo-poderoso, vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.